36. Mais uma vez o tempo e o vento. Aqui marcar a correta, mas vamos dizer por que das outras. O romance é narrado em terceira pessoa, numa linguagem tradicional, não se havendo desvios na linearidade cronológica do texto. Bom, é narrado em terceira pessoa? Sim. Porém, gente, vocês sabem que existe um narrador ali em terceira pessoa, chama-se Floriano Terra Cambará. Numa linguagem tradicional, sim, é a característica da prosa de 30. Porém, gente, ela não se havendo desvios na lei. Tem desvios, gente. Como que não? Começa em 1895, volta para 1745, retorna. Então, essa aí errada. C. No capítulo Ana Terra, vê-se como substrato histórico a conquista do território por famílias de imigrantes, sobretudo italianos. Italianos chegaram no Brasil em 1875, gente. Seriam os alemães e a fundação. Então, ali já também não adianta nada, já está errado ali. No capítulo 7, Capitão Rodrigo, vê-se como substrato histórico a emergência e o apogeu dos Gaudérios, a Guerra Cisplatina. Não, aqui já é a Revolução dos Farrapos, a Revolução Farroupilha. E a chegada dos primeiros imigrantes alemães? Sim. No capítulo Atêniaguá surge uma das figuras mais importantes do enredo, Dr. Karl Winter, médico alemão, culto solitário, que se apaixona perdidamente por Luzia. Não, gente, quem se apaixona por Luzia é o Bolívar. E a Luzia é neta do Aguinaldo Silva. Tá toda errada essa questão aí. Portanto, gente, lembra o tempo e o vento. O tempo é passagem, é transitoriedade, está ligado aos homens. O vento é memória, está ligado às mulheres. Então aí nós temos a ideia, né? A Mulher e a Casa, um poema de João Cabral de Melo Neto. João Cabral de Melo Neto, ele pertence à terceira fase do modernismo. Lembra? De 45, é a geração de 45. Essa terceira fase, deixa eu lembrar vocês, o modernismo surgiu para ir contra o parnasianismo. Como é que é a poesia parnasiana? Métrica, rima, ritmo, culto à forma. Pois o modernismo surgiu para ir contra o culto à forma. Ora, a primeira fase do modernismo, de 22 a 30, totalmente verso livre, justamente para ir contra o parnasiano, aquela coisa passadista. A segunda fase, que é de 30 a 45, continua verso livre, mas eles voltam aos poucos a fazer o metrificado. E a terceira fase, de 45, eles voltam ao metrificado, predomínio do rigor formal. É aquilo, né? Nunca diga dessa água não beberei. Bom, considere as afirmações acerca do poema. Apenas a 1 está correta? O eu lírico discorre sobre 2 tipos de sedução, considerando da casa superior da mulher, tendo visto que aquela vem de como é por dentro a casa. A despreocupação formal, não, gente. Ela tem preocupação formal. Ele é todo em 7 sílabas, ele é todo em redondilha maior. Portanto, típica, não revela-se de estrofação irregular? Não é irregular. Métrica heterogênea? Não, eu estou dizendo toda ela em redondilha. A mulher, tema do poema, é comparada a um ser divino? Não, é comparada a uma casa. Então, olha ali. A número 2, então, está errada, porque a preocupação formal típica do poeta em marcação da geração de 45 aparece na estrofação regular. Olha só. Pelo que dentro fizer 7, com seus vazios, com o na 7. Então, todo ele tem 7. E outra, estrofes, ó, são quadras. Né? Então, na realidade, a métrica ela é homogênea e a presença, então, de rimas também. E a número 3 está errado, conforme eu disse para vocês, a mulher é comparada a uma casa, né? Uma coisa comum do cotidiano. O João Cabral de Melo Neto, ele é autor, lembrem sempre, do Morte, Vida e Severina, que fala do sertão, aquele homem que sai lá do Agreste em direção a Recife, passando por todas as mortes possíveis. Lembrem sempre. Relacione a segunda coluna à primeira, considerando a obra e a afirmação a que ela pertence, principalmente essas 2 obras muito interessantes, gente, chamado Alto da Compadecida, que é gênero dramático,
é peça de teatro, de Ariano Suassuna, em que ele vai beber lá do Gil Vicente, aqueles altos, tipo alto da Barca do Inferno, alto da Lusitana, né? E aí ele traz aqueles altos e mistura com a religiosidade cristã e aquele folclore popular que é o cordel e faz essa obra fantástica que é uma peça de teatro. Cinema é depois, gente. E o Centauro no Jardim, uma obra que já foi leitura obrigatória da URGS em 2011, 12, 13. Maravilhosa, gente. Uma obra de realismo mágico, fantástico, que é a história do Guedali, né? Aí diz assim, ó, vamos colocar eles aqui, ó. Então, vamos ver aqui, ó. Colocamos ali para que vocês possam acompanhar comigo, que é, na realidade, a letra D. Apresenta características semelhantes àquelas observadas na obra de Gil Vicente. Sim, gente. Grande parte das obras do Ariano Suassuna, ele vai beber dos autos e até farsas do Gil Vicente, que é lá do humanismo português final do século XV. Conta com personagens alegóricas, as quais são de grande funcionalidade na obra. Sim, o palhaço, a compadecida, são personagens alegóricos. Então, continua o Alto da Compadecida. Porque Alto da Compadecida, gente, Alto é uma peça teatral de celebração. Alto, peça teatral de celebração. Compadecida, Nossa Senhora. Logo no título ocorre a localização espacial do narrador-personagem, o Centauro no Jardim, Jardim das Delícias. É aonde o Guedali está com a esposa dele, jantando no dia 23 de setembro de 1973. Então eles se encontram em São Paulo, num jardim que tem o nome de restaurante Jardim das Delícias. Depois eu vou mostrar para vocês aí. Então, número 2. Abordando temas universais como a avareza humana e as suas amargas consequências por meio de personagens populares, o autor engendra um desfecho moralizante conforme os preceitos do cristianismo católico. Sim, gente, sempre, todas as peças teatrais do Ariano Suassuna têm esse preceito moral final. E 2, o desenvolvimento da trama rememora por meio da voz do protagonista, o Guedali, a princípio um ser mitológico, outros espaços, outros acontecimentos do passado. Conta toda a vida dele desde o dia que ele nasceu, vamos dizer no caso aí um centauro, depois foi para Marrocos para tirar a parte centaura dele e a história vai se desenvolvendo. Tá? Então repare, gente, por que aquela segunda questão ali, alternativa, seria o Centauro no Jardim? Porque a localização espacial do narrador-personagem, um dos capítulos é assim, ó, São Paulo, restaurante tunisino, Jardim das Delícias, 21 de setembro de 1973. Aí o capítulo começa. Em um jantar com os amigos, Guedali comemora os seus 38 anos. Em meio a um ambiente exótico, o protagonista fica absorto em seus devaneios e memórias e de repente se flagra rabiscando em um guardanapo. Agora está tudo bem. Por que ele diz isso? Que ele vai se lembrar. Porque agora ele tirou a parte centaura dele. Então agora está tudo bem. Agora ninguém mais vai falar mal ou fazer fofoca dele batendo o pé para chamar o garçom. Personagens alegóricos que está colocado ali no Alto da Compadecida. A Compadecida, que é Nossa Senhora, e o palhaço, gente. O palhaço é o anunciador da peça e também o grande comentador de todas as situações. As suas falas apresentam muitas vezes um discurso mais direto que dá a impressão de vir do próprio autor. Seria como se ele estivesse apresentando aquela obra ali. Tá? E o desfecho é moralizante conforme os preceitos do cristianismo católico. A intenção moral ou a moralidade da peça fica muito clara, gente. Desde que se torne claro também que essa intenção vincula-se a uma linha de pensamento religioso, a Igreja Católica. Chegamos agora nas novas obras da URGS desse ano, né? Um deles chama-se Quarto Despejo de Carolina Maria de Jesus. Eu quero só colocar um detalhezinho para vocês. Eu não reparei que na hora de digitar, eu sem querer digitei a letra B, o Diário de Maria Carolina. Não, gente, é Carolina Maria, mas não vamos... Se o aluno disser assim, está errado, gente.
Se fosse uma questão de prova, ia ser uma encheção de saco. Ah, professor, não é Maria Carolina, é Carolina Maria. Ok, ok. Mas faz de conta que ali vocês leram Carolina Maria. Tá? Então, foi assim, passou. De vez em quando passa um detalhezinho. Então, vamos ver a incorreta aqui. É a letra C. Diferentemente de Aloysio Azevedo, que é o autor do Curtiço, que fala de gentalha, que discorreu sobre o cotidiano miserável dos despossuídos da população brasileira e o Curtiço, em Quarto de Despejo, há uma perspectiva diversa, a de alguém que viveu na favela do Canindé, em São Paulo. Sim, ela também fez experimentação, mas é da vivência dela, e não como a Aloysio Azevedo, que passou 92 dias morando numa peça de cursiço para experimentar, para fazer um laboratório. Ela não, gente. Ela viveu, é o mundo dela. O Diário de Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra e pobre, sim, gente. Negra, pobre, semi-analfabeta, tudo para dar errado, gente. E ela ali, lutando, lendo os livrinhos dela, que ela juntava do lixo, tornou-se uma das grandes, gente, escritoras negras do Brasil. E aí, Catadora de Papel, foi escrito na década de 1950, denuncia a violência, a fome e a miséria. Eu acho, gente, que o tema principal, o que vai permear toda a obra, é a fome. Sem dúvida alguma, gente. É a fome. Por que a letra C está errada? Visto ter sido escrito na primeira metade do século XX, não é na primeira metade. É na segunda metade, é de 1959, por aí. Então, não é na primeira metade. O livro não pode ser considerado atemporal, já que a vida dos que habitam as favelas brasileiras hoje não é semelhante à da narradora décadas atrás, pois o cotidiano é menos sofrido devido às ações sociais. Não, gente, hoje em dia a pobreza continua, indiferentemente das pessoas que implementam, né, ações sociais a 3x4 aí. Mas a pobreza ainda vinga. A letra D, de forma resumida, o Diário de Carolina é uma espécie de literatura verdade? Sim. Tanto que tem pessoas que criticam a obra dela, principalmente o professor Proencio Domício. Ele não considera literatura. Ele acha que é um diário de uma pessoa que está escrevendo qualquer coisa ali. Não, gente. Quando uma pessoa conta a verdade, aquilo que ela sente, uma pessoa semi-analfabeta, negra, pobre, jogada em favela, e ela escreve a vida dura que leva, olha, gente, é literatura aqui e lá na China. Sua linguagem é ao mesmo tempo simples, muito simples, aproximando-se da oralidade. E às vezes ela emprega palavras difíceis, porque ela pega no livro, né, do que ela lê, e ela toma nota de umas palavras difíceis, tipo funesta. Nossa, ela achou tão linda a palavra funesta, que ela escreveu umas 2, 3 vezes a palavra funesta. Carolina se mostra na obra uma mulher que se preocupa com a educação de seus filhos. Sim, gente, é através da educação que a gente sai da miséria até intelectual, com a política e com a sociedade. Escrita na segunda metade do século XX. A fome, gente, sem dúvida alguma, é a principal preocupação na vida dela e dos favelados todos, em que ela aborda com muita exaustão, gente. Nossa, grande parte da obra é fome, 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 fome. A autora se preocupa pelo fato de, mal alimentada, não poder catar lixo e acabar adoecendo, o que comprometeria a vida dos filhos. Desafio diários na luta por comida, retrata a fome como sendo a escravatura atual. A fome, gente, é a escravidão do homem atual. Então, ela durante a fome, ela muito critica os políticos, principalmente o presidente JK, que foi a grande desilusão dela. Ela tinha muita confiança no JK. Ela faz uma crítica ao governador Jânio Quadros e ao prefeito Adhemar de Barros. Incrível, gente. Cada um deles era de um partido. E cada um deles ficava lutando contra o outro a favor de si. Parece que é até um diferente de hoje em dia, não é? Mais uma vez, o quarto de despejo da Carolina Maria de Jesus. E aqui pergunta mais ou menos a correta, é a letra E, mas vamos ver as outras alternativas. A obra tem início com a seguinte cena. Carolina retorna de mais um árduo dia de trabalho e entrega para sua filha um par de sapatos novos. Não, gente. Ela não entregou sapatos novos, ela pegou um sapato velho,
fez uma reforminha ali, botou uma palmilhazinha ali e não tem nada, gente. Ela simplesmente acorda para mais um dia de catar alguma coisa. A despeito de morar na favela, Carolina referia-se a esse espaço como local de compreensão e amizade entre os moradores. Pelo amor de Deus, gente. É um lugar de briga, ninguém se entende, cada um por si. Os vizinhos de Carolina sentiam orgulho de ter entre si uma escritora, não inveja. Inveja. O que ela estava fazendo ali? E para que interessava saber ler e escrever? Apesar de ser mãe solteira, o pai dos 3 filhos de Carolina visita-o seguidamente, isso nunca é falado. Simplesmente se diz que ela é mãe solteira, não se fala de pai nenhum. Portanto, gente, olha só, a narrativa, por que a primeira ali no caso está errada? Porque a narrativa se inicia no dia 15 de julho de 1955, data de aniversário de sua filha caçula, verdade, a Vera Eunice. Novamente, outro dia com dificuldades para alimentar sua família, que dirá para comprar um par de sapatos que a menina tanto queria. Conseguiu um rasgado no lixo, costurou e deu-lhe para calçar. A B referia-se à favela como ser um local esquecido, imundo ao tipo, gente, lá do Cortiço, né? Com barracos úmidos, com muitas intrigas, fofocas, esquecido do mundo, um verdadeiro quarto de despejo. É o lixo da casa, a favela. A letra C. Ao se autodenominar escritora, porque ela se dizia que era escritora, ela incomodava os demais moradores, né? Que a julgaram ser diferente do lugar, fora daquele lugar. E a letra D, o livro refere-se ao fato de Carolina ser mãe solteira e não depender de homem para nada. E aí a letra E, realmente, dia 22 de julho de Vamos voltar ali para ver, ó. Carolina afirma que apreciava o canto dos pássaros, os dias ensolarados. Ela dizia, eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves. Livre, não? E aí eu peguei o início para confirmar isso aí. Em 22 de julho de 1955, ela datou, eu sou muito alegre. Todas as manhãs eu canto. Sou como as aves que canto apenas ao amanhecer. De manhã eu estou sempre alegre. A primeira coisa que faço é abrir janela e contemplar o espaço à frente. A favela, não? 41. Nossa, gente, que música maravilhosa. A Flor da Idade. Vocês vão no YouTube e pegam Flor da Idade de Oswaldo Montenegro. É maravilhoso. Eu tenho certeza que essa música é uma daquelas que vai grudar na placa. Tu não vai mais tirar da cabeça, gente. Ela é muito boa. E essa é uma das músicas que aparece na peça teatral Gota d'Água. Então aí está toda ela, né? A gente faz... olha só como é que é ali, ó. A gente faz hora, faz fila na Vila do Meio-Dia para ver Maria. A gente almoça, só se coça, se roça e se vicia, a porta dela não tem tramela. A janela sem gelosia, nem desconfia. Ai, a primeira festa, o primeiro amor. Considere as afirmações que seguem. A alternativa correta é a letra E. Isso significa que apenas a 1 está incorreta. E vamos ver. A partir da leitura da letra da música Flor da Idade, de Chico Buarque, que integra a trilha sonora da peça Gota d'Água, porque Gota d'Água não é romance, Gota d'Água não é poesia, Gota d'Água não é novela, Gota d'Água é do gênero dramático. Dramático é teatro, teatro cantado. Composta pelo compositor e por Paulo Pontes, é possível inferir, deduzir, uma referência a Joana no 7º verso. Jazão é o primeiro amor da protagonista, a qual nunca se casara antes. Não, gente. O Jazão não foi o primeiro amor da Joana. A Joana já estava casada com um velho. Largou o velho para ficar com o Jazão. Tinha uma diferença de 14 anos entre a Joana e o Jazão, mas o primeiro amor dela, ela viveu com um velho. Então essa aí está errada. Depois as 2 sim. Outra referência à peça Gota d'Água é o nome da Vila do Meio-Dia. É dito o nome da vila, a Vila do Meio-Dia, na qual se desenrola o enredo da obra. A gente faz hora na fila da Vila do Meio-Dia. E a última estrofe da música dialoga com o poema Quadrilha de Carlos Drummond de Andrade. Olha só, Carlos Drummond de Andrade fez um poema chamado Quadrilha, que foi propaganda da AIDS em 2006 e 2007.
João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento, Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para ti, Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Pois bem, gente, o Chico pegou essa poesia de Drummond e colocou dentro da música que vocês têm aí, né, do Gota d'Água. O Flor da Idade. Clarice Lispector. Chegamos agora, Clarice Lispector, ela está na terceira fase do modernismo, ou seja, a 45, só que é prosa. E a prosa da Clarice Lispector é uma prosa diferente, intimista, introspectiva, psicologista, personagens cozidos por dentro, costurados. Será que eu enriqueceria esse relato se usasse alguns difíceis termos técnicos? Mas aí é que está. Essa história não tem nenhuma técnica, nem de estilo, ela é ao Deus dará. Eu que também não mancharia por nada nesse mundo com palavras brilhantes e falsas. Uma vida parca como a datilógrafa. Em A Hora da Estrela, o narrador questiona-se, o narrador lembra que é o Rodrigo S.M., alter ego da própria Clarice, né? Questiona-se quanto ao modo e até a possibilidade de narrar a história da Macabea. De acordo com o trecho acima, percebe-se que a função da linguagem predominante é poética, apelativa, metalinguística, referencial, emotiva. Não, já matou direto, que é a letra C. Por quê? Porque o Rodrigo S.M. tem uma parte, gente, que antes de contar a história da Macabea, ele fala sobre o processo de criação literária. Que aí eu quero explicar para vocês aqui. Ó. O enredo não segue propriamente uma linha narrativa. Na realidade, gente, elas se misturam. Nós temos três narrativas aí. Nós temos o Rodrigo S.M. contando a história da Macabea, a historinha. Nós temos o Rodrigo contando a sua própria história. Ele, quem é ele? E nós temos aquela parte mais chatinha que vocês acham da obra, né? Que é o Rodrigo tecendo artimanhas da própria narrativa para explicar a criação, a montagem e a apresentação do próprio texto. Ora, gente, quando alguém tenta explicar como é que é o processo de criação literária, isso aí nós temos o quê? A metalinguagem, a metalinguística. Portanto, essa é a ideia da questão. Chegamos na questão 43, morangos mofados. Morangos mofados, gente, pertence a Caio Fernando Abreu. Lembrem vocês que a URGS pode fazer uma relação entre o Caio Fernando Abreu e a Clarice Lispector, porque ele foi influenciado pela... Ele é uma, vamos dizer assim, uma Clarice Lispector de saias, gente, porque ele é intimista, ele é introspectivo também, como a Clarice. Então, considere as afirmações sobre morangos mofados. E aqui, a alternativa, todas estão corretas. Mas vamos ver. Trata-se de uma obra escrita no momento que o Brasil passava por uma ditadura militar? Sim, gente. Nós estamos bem no final da ditadura militar. Ali por 1982, né, que se passam a parte espacial, né, temporal do livro. Por uma ditadura militar, ao mesmo tempo que se iniciava o processo de democratização do país. 82, 83, 84, a democratização. A obra é dividida em três partes. A primeira é marcada de um mofo, verdade, mostra a queda dos valores, mofo, a vida está mofada. A segunda parte vem a chamada, aqui, a segunda parte dos morangos é marcada por um conceito mais otimista. Sim, morango, gente, cheiro, morango, coisa gostosa, possibilidade de final feliz. E eu coloquei aqui para vocês, ó. Morangos Mofados foi publicado em 82, período caracterizado pela abertura política e pelo início da democratização e, consequentemente, o fim da ditadura militar. Morangos Mofados é dividido em três partes. O mofo, constituído de 9 contos, morangos, que são 8 contos, e o último conto dá a terceira parte chamada Morangos Mofados. Mofo, então, é a queda dos valores e o morango é uma coisa mais otimista, ok? Aí estão os poemas que fazem parte do mofo, Diálogos Sobreviventes, O Dia que Urano Entrou em Escorpião,
pela passagem de uma grande dor, além do ponto, os companheiros, terça-feira gorda, eu, tu e ele, luz e sombra. Eu quero destacar para vocês diálogo, sobreviventes e terça-feira gorda. Olha as pessoas de cada um deles, ó, que são narrados em primeira ou terceira pessoa, ok? A segunda parte, o Morangos, nós temos transformações, Sargento Garcia, fotografias, pera, uva ou maçã, natureza viva, caixinha de música, o dia que Júpiter encontrou Saturno e aqueles dois. Daqui eu destaco Sargento Garcia e aqueles dois. E a última parte é o Morangos Mofados mesmo, né? Aqui o pessoal pega a caixinha aí, ó, e corta aqui, né? Corta aqui, taca ali dentro do liquidificador e vai fazer a batida. Oh, coisa mais... Terceira pessoa. 44. Assinala a alternativa incorreta acerca de Morangos Mofados. No conto Terça-feira Gorda, dois homens se conhecem em um baile de carnaval. Enquanto dançam junto, houve ofensas preconceituosas de alguns presentes que agride o par, o qual consegue fugir e viver uma noite de amor. Não, gente, matam um deles. Aqui é homofobia fatal. Então, essa é incorreta. No conto Sobreviventes, um homem e uma mulher, ambos sobreviventes de uma geração cheia de sonhos. A geração, gente, Woodstock, Monterrey, a geração hippie, amor livre, que não existe mais conversa, relembrando o passado? Sim. E aqueles dois veem-se Raul e Saul, que se sentem atraídos um para o outro, sugerindo uma relação homossexual não concretizada? Sim. Em Sargento Garcia, Hermes, o menino, é assediado e, vamos dizer, gente, estuprado pelo Sargento Garcia? Sim. E o conto Morangos Mofados, que é o último integrante da parte final, é dividido em prelúdio, allegro agitato, adagio sostenuto, andante ostinato e minuto e rondó? Sim. Então aqui, se vocês querem fazer um print aí, né? Explicando então todas as imposições do porquê que aquele, vamos ver ali, ó, o Terça-feira Gorda é que está a incorreta. Ok? 45. Chegamos no diário da queda. Marcar a incorreta. E a incorreta aqui é a letra B. Um homem, no momento fundamental da vida, reflete sobre a história de 3 gerações, avô, pai e ele. É verdade. E para responder a perguntas a um tempo banais e complexas. O protagonista, um garoto de 13 anos, machuca-se em sua festa de aniversário ao ser lançado para o alto pelos colegas que não o amparam. Propositadamente na descida? Não. Não é o protagonista, gente. É um menino chamado João Goi. Né? É ele e que os judeuzinhos levantam e depois não aparam ele e ele acaba se machucando. Então, em um colégio israelita na cidade de Porto Alegre, o narrador nos relata uma passagem que o marcou muito. Quando João, um bolsista goi, foi alvo de bullying pelos amigos judeus em sua festa própria de 15 anos. Era uma brincadeira característica do bar mitzvah. João é jogado 3 vezes ao alto por colegas, todos eles judeus, mas na última vez combinam de não ampará-lo. João cai e se machuca de maneira humilhante na frente de seu pai, um viúvo que preparara a festa com dificuldade de uma pessoa humilde. 46. Diário da Queda. Michel Laú. A despeito, todas estão corretas. A despeito do título, a obra não é um diário no seu sentido estrito da palavra? Sim, não é. Não tem nada a ver ali com o diário, o dia da queda. Ali foi um momento que fica para ele contar todas as quedas dos familiares dele, do avô, do pai, até a própria queda dele. De física, a queda de que se trata o termo se torna metafísica para o narrador? Sim. É tudo subjetivo. Depois ali, quando ele vai resgatar todas as quedas da vida dele. O campo de concentração é citado muitas vezes, várias vezes. Bem como o livro que o narrador acredita ser o mais importante escrito sobre esse lugar. Sim, gente. Dizem que talvez o livro que melhor simboliza esse campo de concentração alemão, né? É isto, o homem do judeu italiano Primo Levi, e que é citado no livro. Portanto, perfeito.
de física, a queda de João se torna metafísica na cabeça do narrador sem nome. Uma pedra em seu caminho, como aquele poema do Carlos Drummond de Andrade. Da mesma forma, seu conhecimento sobre o massacre dos judeus na concentração, onde morreram vários parentes de seu avô. O campo de concentração é citado muitas vezes, e também o livro que o narrador acredita ser importante é esse. É isto o homem do judeu italiano Primo Levi, reconhecidamente uma obra-prima sobre essa barbárie aí. É um dos melhores que vocês possam ler. 47. Máquina de Fazer Espanhóis, de Walter Hugo Mann. Aí nós temos 4 alternativas e todas elas estão corretas. O romance narra a história de Antônio Jorge da Silva, um barbeiro que acaba de completar 84 anos depois de perder a esposa, a Laura, e é entregue a um asilo. Ai, que parte triste, gente. A lágrima chega a escorrer assim, ó. Sozinho, mas sem sucumbir ao pessimismo, no mundo cuja metafísica parece ter sido subtraída. Silva, que vive sob o peso da ditadura Salazar, esse é o passado que ele tenta sempre lembrar, porque ele viveu na vida dele, com a família dele, com a Laura dele, ele viveu sobre a época de Salazar. Para o protagonista, Antônio Silva, Portugal se transformou numa máquina geradora de sentimento de inferioridade, ou seja, Portugal agora só gera pessoas que não querem Portugal, que querem sair de Portugal, porque Portugal não dá mais felicidade aos que lá trabalham. Antônio Jorge da Silva enxerga o mundo em letras minúsculas. Sim, gente. Só tem apenas capítulos que tem letra maiúscula porque ele não está no capítulo. Entende? Então ele só enxerga o mundo em minúsculo. Por isso que não existe letra maiúscula em início de frase. Não? Então, no capítulo sobre o ídolo peruano Teófilo Cubillas, ele volta a letra maiúscula porque aí não se trata dele. Então, correto. A primeira máquina com que nos deparamos no livro é o lar de idosos, com o atual nome eufemístico de lar da feliz idade, uma espécie de casa para a morte. A segunda máquina que nós temos no livro, dá título ao livro, é então Portugal, gente. Portugal é aquele Portugal que é uma terra ingrata a seus filhos, que eles têm que sair para continuar vivendo. E a terceira máquina é a máquina que tira a metafísica. Aí nós vamos ver aquele lá do grande autor em que foi tirado o metafísico, o Estevão da metafísica, que nós vamos ainda falar sobre ele. 48. Continua ainda a máquina de fazer espanhóis. Marcar a incorreta. Após ficar viúvo, Antônio Jorge da Silva autoexila-se? Não. Foi a filha que colocou ele, gente. Para poder ficar com a casa, vender a casa. Pai, o senhor não vai conseguir ficar sozinho. Quem sabe o senhor vai para uma casa, né, de abrigo, então, tal, uma casa geriátrica, uma casa de repouso. Né? Então, essa aí, e mais a mais, eles nunca desejaram mantê-lo junto à família. E as outras, sim, ó, entre os moradores do asilo, encontra-se o atencioso Américo, o carismático Sr. Pereira, o paciente Dr. Bernardo, entre outros. De todos os internos do asilo, sobressai-se o Estevão da metafísica, que faz alusão ao poema Tabacaria. Estou achando que aí que vai estar uma questão da prova, a gente vai trabalhar ainda. Estevão foi peça-chave na interação de Antônio Jorge ao ambiente daquele lar da feliz idade. Apesar das conversas da descontração e até dos planos futuros de alguns moradores da felicidade, a morte é uma presença constante. Basta passar para o lado esquerdo. A ala esquerda, gente, está mais próxima do cemitério. E aí é o grande pavor deles, né? Então aqui eu fiz um pequeno resumo para vocês, aí fazer um printzinho, né? A princípio o livro conta a história de Antônio Jorge, o senhor tal, perde a esposa, Antônio tem 2 filhos, um deles ele considera morto, foi já a outra filha, ele odeia por ter colocado no asilo. Então aí o pai se sente traído por essa filha. Águas de Março, as 2 questões então, em cima da última obra, Águas de Março. Tom Jobim, é pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto. Eu não sei cantar, deixa para Maria Tereza isso aí. A música transcrita acima, Águas de Março, escrita pelo poeta e compositor Tom Jobim, fez muito sucesso na voz da cantora Elis Regina. Considere as afirmações a seguir e assinale a alternativa incorreta. Essa é incorreta. No verso é a chuva chovendo, observa-se um pleonasmo, ok? É a redundância. Chove chuva, sonhei um sonho, né?
cujo objetivo é o de reunir em uma só imagem sensações. Não. Quando se une sensações, a mistura de sentidos é sinestesia e não pleonasmo, que é redundância. Então aí é que está o errado. Os outros todos estão perfeitos. Seria até bom vocês darem uma olhada para vocês poderem compreender um pouco melhor Águas de Março. Então aqui eu coloquei, ó, nós temos três figuras. Nós temos figuras de palavras, nós temos figura de sintaxe e nós temos figura de pensamento. Figura de palavra é sinestesia. Sinestesia, gente, é a figura que proporciona a ilusão de mistura de percepções. Ou seja, é a mistura dos sentidos. Aquele olhar doce realçava sua voz morna. Olha só, né? Sua voz doce e aveludada. Isso é tudo sinestesia. A figura de sintaxe é o pleonasmo, que ali a explicação está errada. Essa figura nada mais é do que a repetição, o reforço de uma ideia, já expressa por alguma palavra ou termo ou expressão. Exemplo, cheguei até aqui caminhando com minhas próprias pernas. E a figura de pensamento, só para vocês terem uma ideia, é a ironia. Finalmente chegamos na última questão. Considere as afirmações que seguem. Em cima ainda do Águas de Março. E essa última alternativa aqui, nós temos todas elas perfeitas. Tá? O substantivo do texto que está no plural é água, reforçando a importância desse elemento responsável no texto por trazer a mudança, a renovação. A água limpa, a água, ela purifica. O título da canção refere-se à passagem do tempo, ao fim do verão, com as chuvas que caem de março. Sim, gente, basta vocês estudarem meteorologia com Cleo Kuhn ou com a Maju, tu vai entender que a época no rio de chuva são as águas de março. Enfim, as águas constituem uma metáfora. O poeta, ao aproximar a natureza da civilização, sugere que tudo é lavado e renovado com a mudança da estação. Aí está a Maju. O conhecimento de que o título refere-se ao fim do verão com as chuvas que caem em março é extratextual. Tu tem que entender. Isto é, exige do candidato uma informação da área da geografia. Ok? Valeu, turma! Espero então que a gente tenha conseguido levar vocês todo o gabarito da explicação. Qualquer coisa vocês podem me procurar, né? Sem problema nenhum. O pessoal de casa manda aí algumas dicas, né? Por e-mail que a gente recebe. Valeu? Um abraço!